Pessoal, na primeira videoaula teórica, nós aprendemos a identificar uma sequência numérica como uma progressão aritmética, a classificar essa sequência aritmética como crescente, decrescente ou constante, a utilizar a fórmula do termo geral ou fórmula de recorrência, e também aquela propriedadezinha muito importante que a gente vai usar muito, que envolve três termos consecutivos, onde sempre o termo central era a média aritmética do antecessor com o sucessor. Chegou a hora da gente colocar em prática tudo que a gente viu na primeira videoaula teórica. E eu quero responder com você agora 10 exercícios. E para a videoaula não ficar muito longa, eu vou dividir em 2 blocos, cada um com 5 questões. E eu quero pedir a você que você não assista a próxima videoaula teórica antes de ter assistido ao comentário dessas 10 questões, ou então que você tenha resolvido essas 10 questões. Porque eu tenho certeza que o uso correto das propriedades e regras que a gente aprendeu na primeira aula serão fundamentais para que você dê um prosseguimento no estudo das progressões aritméticas com muito mais segurança. Acordo feito? Então, eu vou sair da tela e vou resolver já a primeira questão que exige da gente ali o uso da fórmula do termo geral ou fórmula de recorrência. Vamos lá. Deixa eu sair aqui da tela e já resolver essa questão para você nos mínimos detalhes. Achar o 14º termo da PA. Nós temos aqui as alternativas e olhando para a sequência, você vê que o primeiro termo tem valor igual a 3, o segundo termo tem valor igual a 10 e o terceiro tem valor igual a 17. A gente viu na videoaula teórica que toda vez que a gente quiser determinar um termo de uma progressão aritmética, a gente vai precisar da razão e de um termo qualquer. Só que para calcular a razão, a gente vai precisar ter 2 termos, de preferência que os termos sejam consecutivos. E aí você pega um termo, subtrai dele o seu termo antecedente, o seu antecessor, e aí o valor da razão sai. Nesse caso aqui, inclusive, só de olhar para a sequência você já sabe qual é a razão. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou sair da tela, deixa eu sair aqui, e vou fazer esse cálculo todo organizado para você. Bom, vamos lá. Para achar a razão, eu pego um termo qualquer e subtraio dele o seu antecessor. Então, eu vou pegar aqui o segundo termo, que tem valor 10, e dele eu vou subtrair 3. Aí eu vou descobrir que a razão dessa PA é igual a 7. E agora, de posse da razão, eu vou recorrer a um desses 3 termos, primeiro, segundo ou terceiro, para calcular o 14º termo. Pode ser qualquer termo. Aí deixa eu lembrar para você aqui a seguinte associação. Na videoaula teórica, eu fiz uma associação dos termos de uma PA com os degraus de uma escada. No caso aqui, eu quero achar o 14º termo de uma PA. Na associação com a escada, seria o seguinte, eu quero chegar até o 14º degrau. Aí eu perguntava, quantos degraus eu devo subir para chegar até o 14º degrau? A resposta é sempre a seguinte, depende de onde eu vou partir. Porque quanto mais perto do 14º degrau eu estiver, menor é a quantidade de passos que eu tenho que dar, menor é o deslocamento que eu tenho que dar. No caso da PA, para calcular o 14º termo, eu vou precisar de um outro termo qualquer. E se eu tiver um termo, quanto mais próximo do 14º, menos razões eu preciso somar. Por exemplo, se eu vou sair do 13º termo para chegar ao 14º, eu somo uma razão. Mas se eu estiver mais afastado, mais razões eu vou precisar somar. A lógica não era essa? Então se liga. Nesse caso aqui eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro. Eu posso usar qualquer um. Micael, tem um termo melhor que o outro? Não. Você precisa de um termo qualquer e fazer os cálculos corretos. Vamos lá, deixa eu sair aqui da tela e fazer assim para você. Eu vou calcular o 14º termo fazendo uso do terceiro. Aí você vai fazer a seguinte lógica aqui, assim. Ó. Você vai pegar a posição 14, que é o termo que você quer encontrar. Esse cálculo você faz mentalmente. E subtrai de 14, 3, que é o termo que você vai usar como ponto de partida. Fazendo esse cálculo, você vai encontrar 11. Então, você vai pegar o terceiro termo. A ele você vai somar 11 razões. E aí você vai conseguir, usando o terceiro termo, encontrar o 14º. Vamos substituir aqui os valores. No caso aqui, o valor do terceiro termo é 17, mais 11 multiplicado pelo valor da razão, que nesse caso aqui é 7. Aí eu vou ter 17 mais
11 multiplicado com 7 vai dar 77. E somando aqui você vai encontrar 94. E aí eu concluí a questão. Encontrei o valor do 14º termo. E o gabarito você vai encontrar na alternativa D. Agora, fera, eu vou passar esse traço aqui e vou fazer novamente o cálculo do 14º termo. Só que eu quero usar um outro termo que não seja o terceiro. Eu vou usar agora o primeiro. Aí você vai ver que a lógica é exatamente a mesma e não é mais fácil usar um termo ao outro. Você vai usar o que você tiver. Nesse caso aqui eu podia pegar qualquer um. Agora eu vou fazer com o primeiro. Aí a lógica é a mesma. Ó. Eu quero chegar no 14º termo e quero partir do primeiro. Aí você faz o cálculo mental que eu pedi para você fazer aqui. Ó. 14 menos 1 vai dar 13. E ao primeiro termo você vai ter que somar 13 razões para encontrar o 14º termo. Vamos substituir os valores? Se liga aí, ó. O valor do primeiro termo é 3, mais 13 multiplicado pela razão, que é 7. Aí você vai ter aqui, ó, 3 mais 91, que vai dar 94. Veja que, novamente, eu descobri o valor do 14º termo sendo igual a 94. Isso significa dizer que, tendo a razão e um outro termo qualquer, você pode calcular o termo que você quiser dentro da sua progressão aritmética. Ficou claro isso? Então, vamos fazer mais um exercício para colocar novamente tudo isso em prática e aprender uma coisa nova que a gente vai usar nos exercícios futuros. Vamos lá. Deixa eu sair aqui da tela e responder essa questão para você nos mínimos detalhes. Dada a sequência aritmética de primeiro termo 3, segundo termo 9, terceiro termo 15, quarto termo 21, responda o que se pede. Nós temos aqui, ó, 3 coisas para calcular e eu vou começar aqui pela alternativa A, que pede para que a gente calcule a razão dessa sequência. Para calcular a razão de uma progressão aritmética, a gente precisa ter 2 termos, de preferência que sejam termos consecutivos. Se eu tenho termos consecutivos, eu vou usar. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o quarto termo e o terceiro. Aí eu faço assim para calcular a razão. Eu pego um termo qualquer e subtraio do seu antecessor. No caso aqui eu vou pegar o quarto, que tem valor 21, e dele eu vou subtrair 15, que é o valor do terceiro. E aí eu descubro a razão. A razão vai ser igual a 6. E aí eu já concluí aqui a primeira parte da minha questão. Agora vamos para a alternativa B. Ó. Ele pede para que a gente encontre o 12º termo. Para calcular um termo de uma progressão aritmética, a gente precisa de 2 coisas. Da razão, que eu acabei de calcular aqui, e de um outro termo qualquer. Eu tenho exatamente 4 termos. Qual deles eu devo utilizar? Qualquer um, não tem preferência. Eu vou usar aqui o terceiro termo. Vai ficar assim, ó. O 12º termo vai ser igual... Não, eu vou usar o segundo, ó. Vai ser igual ao segundo mais 10 razões. Se liga. Para você calcular a quantidade de razões que você vai ter que somar ao segundo termo, você pega a posição do termo que você quer encontrar, que é o 12º termo, e dela você subtrai a posição do termo que você vai usar como ponto de partida. Se você fizer 12 menos 2, vai dar 10. Se eu tivesse usado o terceiro termo, eu ia fazer 12 menos 3. E aqui ia ficar 9. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar. O valor do segundo termo, olhando ali na sequência, ele é 9. Mais 10 multiplicado pela razão, que é 6. Aí eu vou encontrar aqui, ó, 9 mais 10 multiplicado com 6 vai dar 60. E aí eu descubro aqui que o 12º termo tem valor igual a 69. E com isso, ó, termino aqui o que pedia a alternativa B. Agora eu vou para a última pedida da questão. Letra C. Pede para a gente achar a fórmula do termo geral. Ó. Encontre a fórmula do termo geral da BA. Bom, nesse momento, é muito importante que a gente destaque o seguinte. Essa relação que eu acabei de utilizar aqui, ela é chamada de fórmula de recorrência. Por quê?
Porque toda vez que eu vou encontrar um termo, eu preciso recorrer a outro termo da sequência. A fórmula de termo geral, ela é diferente. É uma fórmula que permite você encontrar um termo qualquer usando como referência somente a posição do termo. Então, essa que a gente usa muito e que a gente chama de fórmula de termo geral, na verdade, o nome ideal para ela é fórmula de recorrência. A fórmula de termo geral muda de uma sequência para outra e eu vou mostrar agora para você como é que a gente faz e como é que a gente diferencia uma da outra. Beleza? Deixa eu sair aqui da tela. Bom, para encontrar a fórmula do termo geral, eu vou partir da fórmula de recorrência. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. A fórmula de termo geral, ela serve para achar um termo qualquer, um termo de uma posição qualquer. Então, eu vou fazer assim, ó. AN, um termo de posição qualquer, ele é igual a A1 mais N menos 1 multiplicado pela razão. Veja só, eu podia usar no lugar do primeiro termo o termo que eu quisesse. Mas dessa vez eu vou usar o primeiro termo. Aí veja só, eu sei quanto vale o primeiro termo. Olha só, o valor do primeiro termo é 3. Eu também sei quanto vale a razão. Ó. Eu acabei de calcular aqui. Ó. A razão é igual a 6 e eu vou substituir aqui. Quando eu faço essa substituição, eu vou encontrar o seguinte, ó, que o termo de posição n é igual a 1, 3, mais n menos 1, multiplicado pela razão, que é 6. Aqui você aplica a distributiva, 6 multiplica com n, e depois o 6 você multiplica com menos 1. Aí você vai encontrar que um termo de posição n é igual a 3 mais 6 que multiplica n, 6n, 6 que multiplica menos 1, menos 6. E aí eu chego aqui nesse momento para a fórmula do termo geral. A n vai ser igual a 6 que multiplica n menos 3. Por que menos 3? Porque você tem menos 6 com esse 3 aqui, né? E aí, nesse momento, gente, eu descobri o que a gente chama de fórmula do termo geral. Preste atenção nessa fórmula. Vou fazer uma leitura dela aqui bem corretinha para você. Olha só. Um termo qualquer de posição n, olha só, posição n, ele tem valor igual a 6 multiplicado por n, que é a posição, menos 3n. Perceba que para você calcular o termo de posição n, você só vai precisar recorrer ao valor de n, que é a posição do termo. Para você entender isso com muita clareza, eu vou fazer, usando essa fórmula que está destacada aqui, o 12º termo. Veja só o que é que vai dar aqui, viu? Vou até mudar de cor e vou colocar isso aqui na cor verde. Olha só. Vamos calcular o termo de posição 12, usando a fórmula do termo geral. Vai ficar assim, ó. 6 que multiplica n, mais n é 12, menos 3. Aí eu tenho aqui, ó, 6 que multiplica 12, isso dá 72. E 72 menos 3, isso aqui vai dar 69. Observe que eu encontrei o mesmo valor para o 12º termo, só que eu usei uma fórmula diferente. Nesse caso aqui, eu para calcular o 12º termo, eu fiz uso do segundo, recorri a um dos termos de APA, foi o segundo, mas podia ser qualquer outro, e nesse caso aqui, eu só fiz uso, olha só, da posição do termo que eu queria calcular, que era, no caso aqui, posição 12. Beleza? Então essa, gente, é a diferença entre a fórmula de termo geral e a fórmula de recorrência. Na fórmula de recorrência, a gente precisa fazer uso de um outro termo para calcular o termo que a gente quer. Na fórmula de termo geral, a gente só precisa da posição ocupada pelo termo. Ficou claro? Bom, a gente vai usar muito isso e você vai melhorar o seu conceito sobre a fórmula de termo geral. Mas qualquer dúvida, você volta o vídeo, escuta a explicação de novo, que eu tenho certeza que vai ficar ainda melhor para você. Tudo certo? Vamos passar agora para o próximo slide, que eu quero fazer mais uma questão. Agora, a terceira questão da nossa aula, uma questão que foi aplicada na prova do Enem de 2017, ela é bem simples e eu quero resolver para você de forma muito rápida. Vamos lá. Deixa eu sair aqui da tela e trazer um comentário para você, como sempre, nos mínimos detalhes. A figura ilustra uma sequência de formas geométricas formadas por palitos segundo uma certa regra. Vamos observar aqui a sequência de figuras.
Nessa primeira figura, você pode contar facilmente que foram utilizados 3 palitos. Nessa segunda figura, a quantidade de palitos visivelmente é maior. E comparando a terceira figura com a segunda, a gente fez uso de uma quantidade ainda maior de palitos. Continuando a sequência, segundo essa mesma regra, quantos palitos serão necessários para construir o 10º termo da sequência? Estão aqui as alternativas e eu quero trazer agora o comentário dessa questão de forma muito detalhada. Eu vou organizar aqui o seguinte. Como eu quero saber a quantidade de palitos, eu vou fazer essa contagem figura a figura. Então vamos observar aqui a figura 1. Para fazer a figura 1 foram necessários 1, 2, 3 palitos. Deixa eu colocar aqui 3 palitos para a figura 1. Quando eu vou observar a figura 2, eu percebo que a quantidade de palitos aumentou, né? Então deixa eu contar aqui. Esse palito vermelhinho aqui, esse palito vermelhinho aqui e esse daqui seria a quantidade de palitos para a primeira figura. E aí para a segunda foram necessários mais esse palitinho verde, esse daqui, esse daqui, esse daqui, ou seja, mais 4. Então 3 mais 4, isso aqui vai dar 7. Vamos analisar agora a figura de número 3, que visivelmente foi feito um uso de uma quantidade maior de palitos. Mas aí a gente vai fazer a mesma contagem. Ó. Deixa eu destacar aqui esse vermelho, esse daqui também, esse daqui também. Vou destacar os verdinhos também, viu? Esse daqui, esse e mais esse. Pronto. O que eu destaquei aqui seria o que é a figura 2. Mas aí no caso da figura 3, ainda fez uso desse palito aqui, mais esse aqui 2, mais esse aqui 3 e mais esse aqui 4. Ou seja, 4 palitos a mais do que na segunda figura. Então é só fazer assim. 7 mais 4, isso aqui vai dar 11. E aí como a questão pede para que a gente siga a mesma regra, o mesmo padrão, a gente vai poder calcular facilmente a quantidade de palitos que vai ser necessário para fazer a figura de número 10. Quando você olha para a sequência da quantidade de palitos, você percebe que da primeira figura para a segunda, a gente precisou acrescentar mais 4 palitos. Quando você olha da segunda figura para a terceira, você percebe facilmente que, novamente, são mais 4 palitos, quando você compara a figura 3 com a figura 2. E nesse momento, fica claro para você que a sequência da quantidade de palitos forma uma progressão aritmética de razão 4. E determinar a quantidade de palitos necessária para fazer a figura 10 é calcular, na verdade, o 10º termo dessa sequência numérica aqui, dessa PA. E aí fica muito fácil. É só a gente usar a fórmula de recorrência. Porque a gente já tem a razão, e além da razão a gente tem 3 termos. E a gente pode usar qualquer um deles para fazer o cálculo. Vamos lá? Deixa eu sair aqui da tela e vou fazer o seguinte. Na hora de calcular o 10º termo, eu vou usar, nesse caso, o terceiro. Podia ser qualquer um, mas eu vou usar o terceiro. E aí você tem que ficar atento. Veja só. Eu quero chegar a encontrar o 10º termo e eu vou partir do terceiro. Aí você faz mentalmente esse cálculo. Ó. 10 menos 3, 7. Então você vai ter que somar 7 razões ao terceiro termo para encontrar o 10º. Agora é só substituir esses valores. Ó. O valor do terceiro termo é 11, mais 7, que você vai multiplicar pelo valor da razão, que a gente já sabe aqui que é 4. Aí a gente vai ter 11, 7 vezes 4, 28, e somando 28 com 11, você vai encontrar aqui 39. Ou seja, para fazer a 10ª figura dessa sequência, serão necessários 39 palitos. Com isso eu concluo essa questão, e o gabarito você vai encontrar na alternativa B. Gente, perceba que trata-se de uma questão muito fácil, onde a gente fez o uso direto da fórmula de recorrência e você vai começando já a se adaptar às variações que você faz com essa fórmula. Isso é muito importante e necessário para que você evolua dentro desse assunto. Vamos fazer mais uma questão? É preciso melhorar ainda mais. Deixa eu levar você aqui para o próximo slide, onde a gente vai fazer o uso da fórmula de recorrência, agora de um jeitinho um pouquinho diferente, mas também muito importante. Vamos lá. Deixa eu sair aqui da tela,
fazer a leitura da questão e, como sempre, resolvê-la nos mínimos detalhes. Determine o número de termos da sequência. Nós temos aqui as alternativas e eu quero que você preste atenção que o enunciado não classifica para a gente o tipo de sequência numérica, se ela é uma PA ou não. Mas aí a gente vai olhar para os termos. Ó. Primeiro termo, 2. Segundo termo, 10. Terceiro termo, 18. As reticências dando a ideia de continuidade. E o último termo lá, ó, com o valor 250. Quando você olha do primeiro para o segundo, ou seja, de 2 para 10, houve um aumento de 8 unidades. Não é isso? Ó, 2 mais 8 vai dar 10. Quando você olha do segundo para o terceiro, você vai perceber que de 10 para 18 também aumenta 8 unidades. E aí você já chega à conclusão de que se trata de uma progressão aritmétrica. Agora é muito importante que você interprete esse último termo com muita atenção. Porque 250 é o valor do termo. E ele é o último. Só que você não sabe qual é a posição. Por exemplo, se essa sequência ela tiver 20 termos, então o 250 seria o 20º termo. Se essa sequência tivesse 15 termos, o 250 seria o 15º termo. Quando você não souber qual é a posição do termo, você diz que é um termo de posição desconhecida n. E aí você representa assim, ó. Deixa eu sair da tela. O termo de valor 250, como não tem posição conhecida, você diz que ele tem uma posição n. Ou seja, você não sabe qual é, coloca n. Isso aqui igual a 250. Agora se liga, a posição desse termo, já que ele é o último, é também a quantidade de termos, o número de termos da sequência. Aí a gente tem o primeiro termo, que tem valor igual a 2. A gente tem o segundo termo, que tem valor igual a 10. A gente tem o terceiro termo, que tem valor igual a 18. E a razão, que a gente descobriu facilmente, que tem valor igual a 8. E para calcular o valor de n, que é a posição do último termo e também o número de termos, a gente vai usar a fórmula de recorrência. Lembre-se que na fórmula de recorrência, a gente pode envolver um termo qualquer com qualquer outro termo da PA. Então, eu vou fazer aqui o seguinte. Ó. O termo de posição n vai ser igual a A1 mais n menos 1 multiplicado com a razão. Lembre-se, n menos 1, essa diferença, sempre multiplica com a razão. Outra coisa, eu estou usando o primeiro termo, mas podia ser qualquer outro. Inclusive, você pode fazer como exercício aí. Depois que eu acabar aqui, você troca o primeiro termo, faz com o segundo e você vai ver que vai dar a mesma resposta. Agora, deixa eu substituir aqui os valores. Ó, o termo de posição n, 250. O primeiro termo tem valor 2, mais n menos 1 multiplicado pela razão, que é 8. Eu vou pegar esse 2 do segundo membro, vou passar para o primeiro membro, subtraindo de 250. Então, eu vou ter 250 menos 2, 248, igual a n menos 1 multiplicado com 8. Esse 8 que está multiplicando, o n menos 1, eu posso passar para cá dividindo. Aí eu vou ter 248 dividido por 8 igual a n menos 1. Dividindo 248 por 8, eu vou encontrar aqui 31. Então, eu vou ter 31 igual a n menos 1. Aí eu vou pegar esse menos 1, que está no segundo membro, vou passar para o primeiro membro, só que vai vir somando, e aí eu vou ter o seguinte, 31 mais 1 igual a n. E, finalmente, eu chego à conclusão, descobrindo aqui o valor de n. n vai ser igual a 32. Então, 32 é a posição desse último termo, e nesse caso, para a gente, é a quantidade de termos que essa sequência tem. E aí, o gabarito dessa questão você vai encontrar na alternativa E de esperança. Gente, perceba que a gente está usando a fórmula de recorrência com um objetivo diferente. Dessa vez, a gente não fez o cálculo do valor de um termo, mas a gente calculou a posição do termo. E muito importante, n representa, nesse caso,
o número de termos, mas n é a posição. Muito cuidado. Como esse termo que eu encontrei, ele é o último, então o 32º termo é o último termo, que também é a quantidade de termos. Está claro isso? Beleza. Bom, vamos fazer mais uma questão para a gente encerrar essa primeira parte de resolução de exercícios? Deixa eu levar você para o próximo slide. Eu vou responder uma questão muito fácil, mas também muito importante dentro das ferramentas que você precisa desenvolver dentro do estudo das progressões aritméticas. Vamos lá. Deixa eu sair aqui da tela e responder essa questão que vai ser muito rápida e fácil também. Se o quarto e o 10º termos de uma PA são, respectivamente, ou seja, nessa ordem, 2 e 20, então a razão R da progressão é. Nós temos aqui as alternativas e vamos ao comentário desse exercício. Fera, fique atento. Sempre que você for calcular a razão de uma PA, o melhor caminho é você ter 2 termos. De preferência, que os termos sejam termos consecutivos. A gente viu isso lá na videoaula teórica. Só que nesse caso, a gente tem o quarto e o 10º. São 2 termos, mas não são termos consecutivos. Mas mesmo assim, a gente calcula a razão. Vamos relembrar como é que faz? Deixa eu sair aqui da tela. O valor do quarto termo é 2. O valor do 10º termo é 20. E aí, nesse caso, se você quer calcular a razão, você faz sempre assim, você faz a diferença entre esses 2 termos. Eu tenho preferência por pegar o termo de posição maior. Não é o termo de valor maior não, viu? Eu estou me referindo à posição, aqui a posição é 10. Eu pego o termo de posição maior, que é a 10, e dele eu subtraio o outro termo, que no caso aqui é o quarto. E sempre que os termos não forem consecutivos, você vai ter que dividir essa diferença pelo seguinte. Vamos lá, de cabeça também, ó. 10 menos 4 dá quanto? 6. Então, você vai dividir esse resultado por 6. Aí você vai ter, ó, que o 10º termo tem valor 20, menos o quarto termo que tem valor 2. E você vai dividir isso por 6. E aí você vai fazer agora, ó, 20 menos 2 vai dar 18, que você vai dividir por 6. E aí, nesse caso, você vai acabar o cálculo dessa questão encontrando a razão, porque 18 dividido por 6, isso aqui vai dar 3. Com isso, você conclui a questão e o gabarito você vai encontrar na alternativa B. Pronto, fera. Uma questão fácil, deixa eu aparecer aqui na tela, mas a gente precisa continuar fazendo exercícios. Só que eu vou parar esse vídeo nesse momento aqui e eu espero você no próximo vídeo. Não para, vai direto para o próximo vídeo, porque nele eu vou resolver mais 5 questões. Eu espero você lá no próximo vídeo.